Gleidson Ribeiro. Seja bem-vindo, meu camarada. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta bem interessante, tá, gente? Bem útil para o campo prático do Gleidson. A pergunta é se a percepção subjetiva de esforço, né? Ela pode induzir ao erro, e tem estudo a dar com pau, já mostrei para vocês, e a gente já cansou de conversar sobre isso, que a PSE para profissionais de educação física é uma coisa, e a PSE para indivíduos leigos é outra completamente diferente, tá? Indivíduos leigos não sabem interpretar a escala de Borg, tá? A percepção subjetiva de esforço, a escala de esforço percebido. Não sabem, tem estudo mostrando isso, tá? E na prática é exatamente isso que a gente vê. Então a ciência, a teoria bate, tá? A prática bate com o que está na teoria. E aí a pergunta dele é o seguinte: se não dá para trabalhar com PSE, e PSE realmente... PSE você trabalha quando não tem porra nenhuma, não tem porcaria nenhuma, você dá, me dá a tua percepção de esforço aí. Quanto é que você acha de 0 a 10, quanto é que tá? Eu acho que tá 3. A pessoa tá com meio palmo de língua para fora, quase tendo um infarto, e diz que tá 3. Não tem noção nenhuma, tá? Vocês já sabem disso, principalmente a galera aí do Black, sabe disso. Então, a pergunta do Gleidson é: se não pode usar, ou não é que não posso usar, se é complicado usar a PSE, qual é a outra forma segura que a gente tem de mensurar, controlar a intensidade de esforço num treinamento aeróbico de um indivíduo que utiliza beta-bloqueador? Todos vocês sabem, um beta-bloqueador, ele inibe a célula beta, e aí o sistema pode ser pré-carga, o sistema pode ser pós-carga, ou seja, mas o que importa é que ele inibe a força de contratilidade da célula beta do coração, que é o que impulsiona. Então, essa frequência cardíaca, ela não sobe, por mais que o cara esteja lá morrendo, a intensidade esteja muito alta. É uma pergunta bastante interessante, porque, teoricamente, indivíduo beta bloqueado, né, com falência cardíaca, hipertensão, seja lá qual for o motivo da utilização de um beta bloqueador, ele não vai utilizar, obviamente, frequencímetro, frequência cardíaca. Eu não indico frequencímetro nem para indivíduos saudáveis, e a gente vai entrar até nesse assunto aqui. Vou explicar um pouquinho fisiologicamente para vocês o porquê que eu não me interesso por utilizar a frequência cardíaca, e já tem um curso que vocês sabem lá, é o curso de cardio, onde eu explico lá, e vou explicar mais uma vez aqui o que é o drift cardíaco, para vocês poderem entender por que a frequência cardíaca é uma porcaria mesmo em indivíduos saudáveis. E aí, obviamente, o indivíduo que é beta-bloqueado, a frequência não sobe, não dá para ser frequencímetro, né? E a PSE é extremamente ruim. Gleidson, extremamente bacana a sua pergunta, relevante, simples. Potência em watts, velocidade e inclinação. Acabou. É isso que é fidedigno em qualquer condição que seja, tá? Indivíduo saudável, indivíduo controlado, indivíduo medicado, é isso que funciona para intensidade de esforço, tá? Baladão, por que você não utiliza frequência cardíaca, mesmo no treinamento aeróbico em steady state, né? Ou seja, porque HIIT não existe frequência cardíaca, né? Já dei vários motivos aqui, já dei várias explicações. E por que Baladão, você não gosta? E qual é a sua explicação fisiológica para você não utilizar e não aplicar frequência cardíaca no treinamento aeróbico? Simplesmente porque a partir de 5, aproximadamente chegando 10 minutos, existe um fenômeno fisiológico natural do organismo chamado drift cardíaco, ou drift cardiovascular, ou desvio cardíaco, desvio cardiovascular. O que é o drift cardíaco? Só os livros muito fodas antigos, que vocês só vão encontrar agora em sebo. Por isso que às vezes é bom ser um pouquinho velho, careca, broxa, calvo, né, do jeito que o titio Baladão é, de uma geração mais antiga, porque não se faz mais livros
como se fazia antigamente. Essa é a grande verdade. Apesar de existirem livros muito bons aí, inclusive de amigos meus que eu assino embaixo, né? Mas realmente os livros antigos, como Equacionando Treinamento, enfim, e tantos outros treinamentos que eram fantásticos, que vocês hoje em dia não vão encontrar, porque não foram livros replicados, falavam sobre essas questões desses fenômenos fisiológicos. E o drift cardíaco ele é um fenômeno que acontece pelo aumento da temperatura a partir de 5 minutos, e a média gira ali em torno de 10 minutos, ocorre perda de líquido para o meio intersticial, ocorre diminuição do volume plasmático, diminuição do volume sistólico, consequentemente o débito cardíaco ele precisa ser mantido por causa do esforço do exercício. Consequentemente, pela diminuição do volume sistólico em virtude da perda de líquido para o meio intersticial, o que acontece com a frequência cardíaca? Sem você mexer em velocidade, sem você mexer em inclinação, sem você alterar a temperatura ambiente, resistência de ar, seja lá o que for, sem você não alterar absolutamente nada, quando você olha no relógio, no frequencímetro, a frequência cardíaca faz assim, ó, plau, um aumento exponencial. E aí, o que você faz? Se você regula o treinamento pela frequência cardíaca, vamos supor que você estava lá em steady state, o teu aluno correndo na velocidade 8,5, está em steady state. O que isso significa? O acúmulo de metabólitos não é superior à produção de energia. Então, o que você está acumulando, você está removendo. O que você está acumulando, você está removendo. Você está em estado estável de equilíbrio de exercício, em steady state. Beleza, não aconteceu nenhuma mudança externa e simplesmente tua frequência cardíaca ela altera, ela dá um crescimento exponencial. O teu aluno está no 8,5. Vamos imaginar que a frequência do teu aluno seja lá nessa velocidade que você tenha prescrito para ele, entre 134 a 142. Aí ele está lá. Do nada, ele estava lá, por exemplo, com uma frequência 137, 136, 138. Está dentro dessa zona hipotética que eu estou criando aqui. A partir do 10º minuto, dá uma paulada, a frequência dele vai para 154. Mas a velocidade continua 8,5. E aí, o que você faz? Se a frequência aumentou, ele saiu da zoninha alvo. E a frequência cardíaca é só um número. Aí, o que você faz? Diminui a velocidade. Sabe o que acontece? Você diminui o esforço. Você causou completamente uma alteração e colocou o esforço aquém, subdosado do que aquele organismo ele precisava. Olha, Baladão, mas a frequência alterou. Ela se altera por um fenômeno natural chamado drift cardíaco. Aproximadamente aí após o 10º minuto, conforme por todas as explicações que eu acabei de dar, eu vou sair aqui para vocês verem de forma melhor. A frequência cardíaca, ela simplesmente se eleva. Aqui é um gráfico XY que vocês estão vendo, relacionando o tempo com frequência cardíaca, e simplesmente é um fenômeno natural que a partir dos 10 minutos, com o mesmo esforço, com a mesma intensidade, simplesmente a frequência cardíaca ela se eleva exponencialmente pela perda de líquido para o meio intersticiais, diminuição do volume sistólico, consequentemente, para manter o débito cardíaco, a frequência cardíaca se eleva. E aí, simplesmente, você vai lá e diminui a intensidade de esforço, ou pela velocidade, ou pela inclinação. Se você estiver na bike, você vai diminuir a potência em watts, e o teu aluno vai fazer, obviamente, um esforço extremamente aquém da capacidade que ele estava sujeito e programado para fazer. Então, ocorre aumento da frequência cardíaca exponencialmente, o gasto calórico, ele simplesmente se mantém. Você, consequentemente, se você não alterar, mesmo com a frequência cardíaca, o gasto calórico não se altera, então não vai fadigar mais, não vai acontecer nada. A frequência cardíaca é só um número. Baladã, por que você não gosta da frequência cardíaca? Por causa do drift cardíaco. A frequência cardíaca é extremamente oscilatória. Todos nós acordamos cada dia com uma frequência cardíaca diferente. Então, no dia que você executa lá o teste e faz a zona-alvo do teu aluno, você fez a zona-alvo com o teu aluno baseada numa frequência de repouso, porque a zona-alvo é baseada pela frequência máxima do teste de esforço mais a repouso. Naquele dia, ele estava com uma repouso 76. No dia do treinamento 8, 12, 16, 19...
24, a frequência cardíaca de repouso dele está 98, 112, 65, brigou com a mulher, discutiu no trabalho, a frequência está 90, 87, a zona seria completamente diferente. Você teria que fazer todo dia um cálculo de zona-alvo baseado no repouso e baseado todo dia fazer um teste máximo dele. Isso é inviável, é inconsistente. A frequência cardíaca é alterada pela temperatura, então se você está numa academia hoje e o teu aluno chega a estar a 20 graus, o corpo, a percepção, a pele percebe essa temperatura, aumenta o metabolismo para manter a temperatura interna, termorregulação, a frequência cardíaca sobe. Se a temperatura mudar, a frequência cardíaca se eleva, se altera ou diminui. Simplesmente umidade no ar, resistência, calor. Se você está na rua correndo contra ou a favor do vento, tudo isso vai alterar a frequência cardíaca. Estresse, noites de sono, alimentação, quantidade de fluidos ingeridos, água. Cara, na boa, joga fora a frequência cardíaca. Discutir frequência cardíaca com Baladã é sair no prejuízo. E aí, simplesmente, aqui nesse gráfico que eu estou mostrando, a frequência cardíaca se eleva, mas nada se altera quando se fala de gasto de energia, o volume sanguíneo ele diminui, por isso que eu falei, ocorre diminuição do volume sistólico, a pressão arterial pulmonar e, obviamente, a pressão, o que precisa acontecer? Frequência cardíaca subir para poder equilibrar e o corpo continuar em estado estável de equilíbrio. Simplesmente é um fenômeno do organismo pelo aumento inicial da temperatura interna. Tudo começa com a elevação da temperatura, porque você está em exercício, os músculos que estavam em repouso passaram a consumir oxigênio, passaram a produzir calor e simplesmente essas alterações fisiológicas, elas são, obviamente, oriundas do processo de repouso para o processo de exercício. Agora faz um pouquinho, agora depois dessa explicação, conforme eu mostrei aqui, tá vendo? Ó, uma temperatura a tantos graus, com o corpo frio. Olha o que acontece quando o corpo se eleva. Simplesmente o corpo se aquece e ocorre todas essas distribuições de volume de sangue por causa da vasodilatação. Os músculos, obviamente, passam a necessitar mais de sangue, né? Porque estão em movimento. E os processos, obviamente, que eu acabei de citar, eles, obviamente, são responsáveis por essas alterações. Bonito ou feio, hein? Bonito ou feio? Bonito ou feio essa explicação? Alguém já tinha dado essa explicação para vocês? Bonito ou feio? Entender um pouquinho só de fisiologia, né? Fisiologia linda, né? Bonito ou feio? Escreve aqui. Escreve aqui nos comentários aí, aproveitar que ninguém escreveu nada. Coloca assim, ó. Bonito ou feio? Escreve aí, um dos dois. Coloca assim, bonito ou feio? Escreve aí. É de graça. Ah, saiu torto, peraí. O negócio copiou. Bonito ou feio? Caraca, esse negócio tá lerdo. Pronto. Bonito ou feio? Foi. Pronto. Escreve aí. Lindo, né, Letícia? Lindo, né? E sabe o que é isso? Legal, gente? É de graça. É de graça. Mas só quem tem uma informação dessa, Cláudio, é para pegar esse trecho e espalhar para o mundo. Porque não é qualquer um que sabe disso, não. Tem doutor a dar com pau. Tá um negócio aqui escrito, assim, que hoje eu conversei com o Milton. Hoje o Milton foi meu psicólogo. Não xingar e não criticar. Tá bem escrito aqui. Eu não posso xingar e não criticar. Mas isso eu preciso falar. Tem doutor que não sabe disso. Doutorado. Doutor, assim, na placa, ó. Ah, não sabe. Nunca nem ouviu falar do que é drift cardíaco. Tem que pegar isso e espalhar para o mundo. E de graça. Vocês têm de graça. E só quem sabe disso é quem está sempre na live. Sempre na live da Universidade Highfit. Eu te dou um autógrafo, te dou um beijo, Wesley, porque eu sou teu fã, meu camarada. Você é um negão nota 10, irmão. Me amarro em você. A gente vai fazer o nosso encontro lá, da galera do Black, da Universidade Highfit, e a gente vai festejar. Insana a explicação, né, KB? Pois é. Não é qualquer um que sabe sobre isso, não. Enfim, eu faço isso com o maior amor e carinho, prazer, porque eu amo minha profissão e amo estar aqui com vocês, né? Para mim, isso é, sem dúvida nenhuma, um prazer, tá? Esse é o meu legado, esse é a minha missão dentro da educação física, compartilhar com vocês
da mesma forma que vocês compartilham muito comigo, né? Vocês podem ter certeza que eu, sem dúvida nenhuma, eu sou muito feliz com a retribuição que eu tenho de vocês. É uma troca, vocês podem ter certeza que é uma troca, né? Então, eu fico muito feliz. Eu sei que muita gente, ô Benoni, não sabe sobre isso, porque isso é fisiologia bem profunda, e conforme eu falei, na faculdade ninguém vai ensinar isso, porque o próprio professor não sabe. Desculpa, muitas vezes. E nos livros, você, mesmo que você quisesse ter acesso, não tem, porque os livros de fisiologia que eu estudei tinham 2.800 páginas. Os livros de fisiologia do exercício agora tem assim, sabe por quê? Porque essas explicações como o drift cardíaco, as pessoas que traduzem, porque o livro é gringo e vem traduzido, né? Eles acreditam, alguém que traduz, acredita que isso não é um conhecimento importante para passar para o estudante, e aí vai tirando. Aí um livro que eu estudei, que era de 2.800 páginas, passa a ter 600 páginas. Fica difícil, né? Pois é. Então, exatamente, Michel. E a gente está lá no mestrado, né, Michel? E muita gente não sabe sobre isso. Mas não tem problema, a gente vem aqui e compartilha, porque eu fico muito feliz de estar aqui com vocês.